Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai estar fazendo uma massa branca com emulsificante, tá bom? Aqui no canal já tem uma massa, né, um vídeo de uma massa de bolo de chocolate que é com emulsificante, tá bom? Eu fiz aquela massa, gostei bastante, aquela foi a primeira vez que eu tinha feito. Eu gostei e faz muito tempo que eu não faço de novo, então hoje eu resolvi fazer. Porém, vai ser na versão da massa branca e também vai ser uma massa reduzida. Aquela do vídeo da massa de chocolate era uma massa de 8 ovos, tá? Essa daqui é uma massa reduzida, vai ser uma massa com 4 ovos, tá bom? Então, acompanha aí o vídeo. Todas as informações de quantidade, de ingrediente, o peso, tudo certinho eu vou deixar para vocês na descrição, tá bom? Aqui, pessoal, eu tô usando essa xícara que é onde eu vou colocando os ingredientes, porém, eu vou pesar, tá? Um por um, eu não tô fazendo por medida de xícara, tá? Eu vou estar fazendo por peso, tá bom? Então, quando vocês forem fazer aí na casa de vocês, quando vocês forem reproduzir essa receita, lembre-se disso, que é por peso, tá bom? Dá sim para fazer por medida, porém aqui eu não vou estar usando medida, não vou passar a medida para vocês porque eu não sei fazer por medida, tá bom? Então vamos lá. Aqui na minha batedeira eu já coloquei 4 ovos inteiros, tá bom? O ovo, pessoal, eu quebrei um por um dentro de um copo e fui colocando um por um para não acontecer desperdício, tá bom? Porque se tiver um ovo estragado e a gente quebrar tudo no mesmo lugar, às vezes a gente acaba perdendo aí por causa de um ovo estragado, a gente perde todos os outros, tá bom? Então, para não haver desperdício, eu fui quebrando um por um em um copo e fui despejando aí na minha batedeira, tá bom? Então agora a gente vai acrescentar o açúcar, tá bom? Não vou ficar falando medidas por aqui, porque as medidas vão estar lá na descrição do vídeo, tá bom? Mas é que eu vou estar colocando a quantidade de açúcar, lembrando que o açúcar é refinado, tá bom, gente? Em todas as minhas receitas, para tudo que eu vou fazer, é sempre o açúcar refinado, tá certo? Agora, pessoal, eu vou acrescentando a minha farinha de trigo. A farinha de trigo pode ser qualquer uma da preferência de vocês. Até hoje eu só testei essa massa fazendo com a farinha de trigo sem fermento, tá? Eu acredito que com a farinha com fermento dê o mesmo resultado, tá bom? A gente só tem que se lembrar do seguinte, que quando a gente vai fazer uma massa de bolo que é com a farinha que já tem o fermento, a gente não pode se esquecer que ela já tem o fermento. Então, a gente não pode acrescentar mais fermento, porque não vai dar certo, tá bom? Mas tem vídeo aqui no canal já fazendo uma massa de bolo normal, com a farinha de trigo, com fermento, e deu super certo, eu gostei bastante, tá? Então, não tenha medo da farinha de trigo com fermento, porque ela dá certo sim, tá bom? É só saber usar ela direitinho e também não pode se esquecer que ela já tem o fermento, tá bom? Então, aqui eu já acrescentei toda a minha farinha de trigo. Em questão de marca também, gente, qualquer marca de farinha de trigo, tá? Não precisa ficar se apegando em questão de marca. Agora, como essa minha farinha de trigo ela é sem fermento, agora sim eu vou acrescentar o meu fermento, tá? Mas se liguem aí no que eu acabei de explicar para vocês, para não dar errado a receita de vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui o meu fermento. Eu tô seguindo, pessoal, as medidas tudo certinho, do jeitinho que eu aprendi. E eu fui reduzindo, pessoal, de acordo com aquela receita de 8 ovos, tá bom? Então, peguem aí a dica pra vocês, porque tem muita gente que não sabe reduzir, né? Então, essa daqui já é uma receita reduzida. Mostrei aí pra vocês, pessoal, a marca do emulsificante que eu tô usando, tá bom? É da marca Portogel, vem 1 kg de emulsificante e rende muito, tá? Muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, para essa receita aqui, que vai me render ou um bolo de 2 kg ou 2 bolos de 2 kg. Calma aí, pessoal, errei. Ó, essa receita ou me rende um bolo de 2 kg, ou então ela me rende 2 bolos de 1 kg cada, que de qualquer forma vai ser 2 kg, né? E para fazer essa quantidade, pessoal, a gente só usa 20 gramas de emulsificante. Então,
É um rendimento muito grande, o emulsificante não é uma coisa muito cara, tá bom? Então aqui, ó, acrescentei todos os ingredientes, só faltou, que eu esqueci de deixar aqui separado, a água, tá bom? Aqui a gente pode usar tanto a água como o leite, qualquer um dos dois dá certo. Eu, particularmente, não gosto de estar usando o leite, então eu sempre uso a água, tá bom? A água eu uso em temperatura ambiente, não é água quente, não é água gelada, é água em temperatura ambiente, tá bom? A quantidade de água eu também vou deixar na descrição junto com os ingredientes, tá bom? Então aqui eu só vou acrescentar a água e vou levar para bater. A gente bate, pessoal, em torno de 3 a 5 minutos, não precisa deixar batendo muito tempo. Rapidinho todos os ingredientes se misturam e essa massa, ela dá bastante volume, ela fica bem cremosa, bem fofinha, tá bom? Então, eu gosto muito dessa massa, pessoal, justamente por causa disso, da praticidade. Então, eu vou bater tudo aqui direitinho e vou colocar para assar e já falo para vocês o tempo de forno. Bom, pessoal, tô terminando aqui de bater, tá bom, a minha massa. Como eu disse para vocês, eu deixei bater em torno de 3 a 5 minutos, já foi suficiente. Não precisa ficar batendo mais que isso, tá bom, gente? E olhem só como a massa fica super fofinha, super cremosa, gente. O rendimento dela para mim é incrível, tá? Eu gosto muito de fazer essa massa, além de ser simples de fazer, ela é super econômica, assim, sabe, gente? Ela é maravilhosa, só tem elogios em relação a essa massa. Realmente ela é muito boa mesmo, muito prática, você coloca ali tudo para bater tudo junto e misturado e dá certo. Então é incrível, tá bom? Não precisa ficar seguindo passo a passo, de bater primeiro os ovos com açúcar, depois ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Não, a gente não precisa de nada disso. É bem simples e fácil e o mais incrível é que dá certo, tá bom? Então, ó, vou acrescentar aqui a minha massa na minha assadeira. Lembrando que aqui eu vou estar fazendo um bolo de 2 quilos, tá bom? Então, essa minha assadeira, ela é um pouquinho maior por conta disso, tá certo? Então, eu vou acrescentar aqui toda a minha massa. Olha que massa bonita, gente. Tô aí mostrando pra vocês. Olha que massa bem fofinha, fica muito boa, tanto na versão branca como na versão de chocolate, tá? As duas dá certo e fica super incrível. Olha só, perfeito, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, depois que eu acrescento toda a minha massa, eu gosto de dar umas batidinhas na minha assadeira, assim, com a mesa, tá vendo? Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Porque assim eu tiro todo o ar, a massa, ela se assenta direitinho na assadeira. E aí não corre o risco de ficar aquele bolo com aquela barriga em cima, ou do bolo ficar um lado mais alto, um lado mais baixo. Dessa forma o bolo fica bem nivelado, não fica com barriguinha nem nada, dá super certo. Então peguem essa dica aí também, que dá super certo fazer assim, tá bom? Agora, pessoal, eu vou colocar para assar e aí eu vou falar para vocês quanto tempo demorou para assar aqui no meu forno. Porém, o tempo de forno ele varia muito de acordo, tipo, de forno para forno, sabe? Tem forno que é de 30 a 35 minutos, tem de forno que é de 35 a 40 minutos, tem forno que é de 40 a 45 e assim por diante. Então, depende muito do seu forno. Eu vou colocar aqui para assar e depois de assado eu conto para vocês quanto tempo demorou exatamente, tá bom? Bolo assado, pessoal, já desenformei para ficar melhor para mostrar aqui para vocês. Também já cortei o meu bolo, que eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês direitinho por dentro, para vocês verem que maravilhoso que fica, tá bom? O tempo de forno, pessoal, foi aproximadamente 40 minutos, tá bom? A 180 graus. Mas como eu disse, vai variar aí de forno para forno. Então, se atente aí quando você for fazer, de vez em quando você dá uma espiadinha lá no forno para poder dar certo, tá bom? Aqui o meu bolo, pessoal, ele não esfriou completamente, tá? Ele tá um pouquinho morno, tá bom?
Tomem cuidado na hora de desenformar um bolo que ele ainda tá quente, porque quando o bolo tá muito quente ainda, por exemplo, você acabou de tirar do forno e você já vai desenformar ele, vai mexer com a estrutura dele e tem uma possibilidade grande dele acabar rachando, dele acabar quebrando. Então, vai desenformar o bolo só quando ele estiver ou totalmente frio, em temperatura ambiente, ou quando ele estiver só um pouquinho morno, que é aqui no meu caso, ele tá só um pouquinho morno, então eu já desenformei para mostrar aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu tô explicando para vocês o seguinte. Tem gente que vai estranhar que eu tô falando que esse daqui é um bolo de 2 kg. Sim, pessoal, esse aqui é o meu bolo de 2 kg, porém, ele é um bolo maior e mais baixo. A maioria das pessoas, elas trabalham da seguinte forma: um bolo menor e mais alto. O meu é o contrário, tá? É um bolo maior e mais baixo, e das pessoas, geralmente, ele é mais menor e mais alto, tá bom? Mas é a maneira que eu me adaptei melhor para poder estar trabalhando, tá bom? E olha só, pessoal, abri aqui para mostrar para vocês. Olha que massa bem fofinha. É uma massa úmida, é uma massa que ela não fica rachando, é uma massa que ela não é quebradiça, tá bom? É uma massa muito, muito boa para estar se trabalhando, tá bom? Olha, perfeita, perfeita, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto do bolo, tá bom? Lembrando que essa massa, pessoal, é uma massa super neutra. Então ela combina com vários tipos de recheio. Pode ser recheio de mousse, pode ser recheio cozido. Ela se adapta aí a vários tipos de recheio, tá? A vários sabores de recheio, tá bom? Dá super certo com essa massa. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.